Boa noite, pessoal de comandos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivos de proteção. No caso, fusíveis NH e fusíveis de AZ. Vamos lá? Bom, fusíveis, pessoal. Ao pé da letra, o que significa fusíveis? São dispositivos de proteção utilizados para proteção contra sobrecorrente e também sobrecarga de longa duração, falando de forma genérica. Eles são constituídos por um condutor, que a gente chama de elo fusível. Tá? Então, esse elo fusível que é o responsável aí de fazer o desligamento do motor, o desligamento do circuito quando o fusível se queima. Tá? Aqui a gente tem alguns modelos, tá? Tem fusível de vidro, tem esses plásticos, tem o fusível DAZ, fusível NH, tem vários tipos de cartucho, tem vários tipos de fusíveis no mercado. Os mais comuns são o DAZ e o NH. Construção básica dos fusíveis, pessoal. A base, que é o suporte, né, que dá estrutura no fusível. O porta-fusível, tá? O anel de proteção, protege a base a rosca, né, da base. E tem o fusível propriamente dito, tá? Também tem um indicador para poder indicar quando queima. No caso do NH e do DAZ, a gente tem aí o indicador, tá? Que indica, tá? Se o fusível está bom ou não. No caso do DAZ, que a gente vai estar vendo, ele tem cores diferenciadas para identificar a corrente. E no caso do NH, geralmente é vermelho. Bom, o fusível, né, é um elo, pessoal, que é onde passa a corrente. Então, ele aquece, né? Se ele aquecer além da variação de corrente permitida, além do padrão que foi estabelecido, ele vai se romper. E ele se rompendo, né, a gente desliga o circuito e danifica, né? No caso, o fusível tem que trocar, substituir. Olha só, aqui é um corpo de um NH, por exemplo, só para a gente ver a questão do rompimento do elo. O corpo, né, de porcelana, o elo fusível fica aqui dentro. Aqui é o fiozinho que indica a queima, né, que é a espoletinha que sai para fora, que geralmente é vermelha, e os contatos externos. E aqui dentro, todo pontilhadinho, são areia, né, areia de quartzo, para eliminar o arco. Então veja bem, pessoal, quando a corrente sobe, né, olha, indicando a corrente subindo, ele vai aquecendo, aquecendo, né, até ficar totalmente vermelho, tá? Isso ele está chegando na fusão dele. Então, quando isso ocorre, olha só, ele ali tem corrente circulando, certo? Se a corrente subir, ele vai aquecer, aquecer e vai gerar o que? Um rompimento. Então, com esse rompimento, né? Olha só, aqui eu tenho o elo inteiro e aqui eu tenho o elo interrompido. Por quê? Porque aqueceu demais, né? A corrente foi acima do especificado. Então ele vai se romper, tá? E aqui não dando mais passagem, né? Corrente elétrica, ela para por aqui nessa partezinha vermelha. Ok? Bom, então é sempre importante a gente dimensionar, né? Os fusíveis em sua capacidade ideal. A gente tem que sempre estar entendendo aonde que a gente vai aplicar e para que a gente vai aplicar esses fusíveis, né? Porque existem categorias para serem aplicadas em locais corretos. Bom, suas principais características, né? Seria a sua corrente nominal, seria a sua corrente de ruptura, seria a sua corrente convencional de atuação e a sua curva características, né? Que é o tempo em relação à corrente. Ainda em características, tá? A gente tem que, ó, de acordo com o tempo de atuação, pode ser classificados como rápidos ou retardados. Se a gente colocar um fusível de ação rápida, por exemplo, para ligação do motor, ele vai queimar muito rápido. Por quê? Porque a corrente de pico, né, é elevada. Se eu
Então, nesse caso, tem que aplicar o quê? Um defeito retardado. Demora mais para queimar, aceita maior variação de corrente. Bom, os fusíveis retardados são empregados na proteção de motores devido ao pico de corrente na partida. O elo fusível. O tempo que o mesmo leva para se fundir é proporcional ao quadrado da corrente aplicada e da inércia térmica do material empregado pelo elo. Por isto, a variação do material utilizado interfere na velocidade da ação do fusível. Ele pode ser rápido, média, lenta ou muito lenta. Então, o elo fusível, a construção do elo fusível depende muito também do material que ele é construído. Bom, existem o que a gente chama de classes de serviços, né, identificado por duas letras. Então, a gente tem aqui a primeira letra minúscula, a segunda letra maiúscula. Se a primeira letra minúscula for A, o fusível é limitador de corrente, atuando somente na presença de curto-circuito. Se a letra for G, ele é limitador de corrente, atuando na presença de curto-circuito como de sobrecarga. Então, a diferença é essa, uma é só para curto e a outra é para os dois. A gente tem aqui um exemplo, né? Se eu tiver aqui a letra AM, fusível para proteção de motores, atuação para curto. Então, se eu tiver GL ou GG, né, minúscula e maiúscula, é proteção, né, de cabos e uso geral, atuação para sobrecarga e curto. Então, reparem aqui, se eu tiver a letra minúscula, nesse caso aqui, ele é um fusível que atua no curto-circuito. E o M, proteção dos circuitos de motores. Então, a gente consegue identificar o tipo de fusível que a gente precisa utilizar através, né, dessas classificações. Tem o AR também, né, que é o fusível para proteção de semicondutores, que é a letrinha A, e o R, a proteção de semicondutores. Então, eles são ultra rápidos. Bom, agora falando especificamente de um componente em si, né, que é o fusível NH. O fusível NH, pessoal, eles são aplicados na proteção de sobrecorrentes de curto, sobrecarga nas instalações e possui categorias de utilização GL ou GG, né? Se vocês forem na tabela, vocês vão conseguir enxergar essa aplicação. Bom, a primeira letra é um G minúsculo, que indica a atuação que é contra sobrecarga e curto. E a segunda letra, né, que é o L e G, por exemplo, indica que esse fusível é para proteção de cabos de uso geral. Atende correntes nominais de 6 a 1250 amperes, então uma corrente bem elevada. Essa é a variação que ele pode atender, de 6 a 1250. Bom, para manusear esse componente, né, é interessante que a gente utilize ferramentas adequadas. No caso, o punho saca-fusível, né? É uma ferramenta de punho mesmo que você conecta nas facas, né, do fusível e você consegue retirá-lo sem problema nenhum, né? Ao invés de ficar tirando com alicate ou outro tipo de ferramenta que não é adequada. Bom, algumas características importantes dos fusíveis NH. Suportam elevações de tensão durante certo tempo, sem que ocorra fusão. Eles são empregados em circuitos sujeitos a pico de corrente, onde existam cargas indutivas e capacitivas. Sua construção permite correntes de variação de 6 a 1250 A. Sua capacidade de ruptura sempre superior a 70 kA, com uma tensão máxima de 500 volts. Bom, os fusíveis NH são compostos basicamente por duas partes: base e fusível. Olha só, a base é fabricada no material isolante, né, que no caso pode ser estatita, plástico ou termofixo. Então, nela são fixados, né, os contatos que conectam as facas, né, em forma de garras. Olha só, aqui a gente tem a base dele, né, que é o material isolante. Aqui a gente tem o contato em forma de garra e aqui a gente tem as molas para dar pressão na faca, a hora que é conectado aqui. Ainda na construção tem o corpo, né? O corpo é constituído de porcelana, dentro dele tem areia de quartzo. Aqui eu tenho o indicador de queima, que é a espoletinha que sai para fora quando está queimado. E aqui eu tenho as facas, né, para poder dar contato. E a gente tem aqui, né,
o que eu disse, a gente tem dentro do corpo o que a gente chama de elo fusível, tá? Indicador de queima e areia. O elo fusível é feito de cobre em formas de lâminas vazadas em determinados pontos para reduzir a seção condutora. O indicador é um fio, geralmente de aço, que é ligado em paralelo ao elo fusível. E aí, quando o elo fusível se funde, né, o fio se solta e uma mola empurra ele para fora para indicar que está queimado. É assim que funciona. Geralmente é da cor vermelha. A gente tem também aí nos dispositivos de proteção os fusíveis de azede, parece uma garrafinha aqui, né? Reparem, né? Ele tem aí seu corpo, tem a tampa, tem um visor para a gente olhar se está queimado ou não, tem uma base, tá? E atrás dele aqui tem uma espoletinha também. Bom, diazede, pessoal, é utilizado na proteção de curto-circuito, tá? Em instalações elétricas, industriais, residenciais, comerciais. Quando normalmente instalado, permitem seu manuseio sem risco de toque acidental. Eles possuem também as categorias que a gente pode estar olhando na tabela e os 3 tamanhos, né? D1, D2 e D3. Sua corrente de 2 a 100 amperes. Bom, ele tem, pessoal, aqui classificado, tá? A intensidade de corrente e a espoletinha atrás dele tem cores, essas cores identificam a sua corrente. Por exemplo, rosa é 2 amperes, marrom 4 amperes, verde 6 amperes, vermelho 10 amperes e assim por diante. Aqui a faixa de atuação deles. E a gente tem também alguns parafusos de ajustes internos que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Tá? E esses parafusos de ajuste também têm a cor relacionada à sua corrente. Características, né? Podem ser de ação rápida ou retardada. De ação rápida é usado para circuitos resistivos, sem pico de corrente. Ação retardada para circuitos de motores e capacitores, sujeitos a picos de corrente. Tá? Bom, são construídos no valor máximo de 100 A e a capacidade de ruptura é 100 kA, com uma tensão de 500 volts. Bom, aqui está o fusível, né, a composição dele, ó, tampa, fusível, anel, tá? E a base. Esse anel, né, seria onde encaixa aqui a parte do fusível. E aqui onde fica, né, o indicador de queima, que geralmente tem a cor correta para cada tipo de corrente. Construção, a base é feita de porcelana, tá? E dentro dela tem um material que é rosqueado, tá? Onde você rosqueia a parte externa do fusível, que no caso é a tampa. Olha só, essa é a base de porcelana, aqui é a entrada, saída, né? E aqui a gente tem a rosca para colocar a tampa, e o fusível vai aqui dentro dessa base. Olha só, aqui a base já está com a tampa e essa base está protegida por uma parte plástica que vai aqui em cima, né, para não deixar os contatos expostos. Temos a tampa, né, que também é de porcelana, tem um visor para a gente visualizar se está queimado ou não, e a rosca para rosquear naquela parte de baixo da nossa base. E aqui a gente tem os parafusos de ajuste, reparem que ele tem a cor também, cada cor tem um determinado tamanho, D1, D2, D3, né? E a cor também é relacionada à corrente dele, tá? Esse parafuso tem uma rosca também aqui embaixo dele que você rosqueia na base. Você consegue também fazer ajuste, né? Se está muito largo ou não, o fusível dentro, você consegue ajustar. E aqui o anel de proteção, para proteger aquela parte da rosca que fica externa. Bom, pessoal, de dispositivos de proteção, né, fusíveis é isso. E na próxima aula a gente vai estar vendo outros dispositivos de proteção. Boa noite a todos.